Oi, tivemos um pequeno problema com a internet, coisas de alguém que faz uma live quase que de maneira iniciante ainda, quase que de maneira amadora, se aperfeiçoando aos poucos, live após live, sempre aqui no Live Literatura, toda terça-feira, às 8 horas da noite. E isso são coisas de que a gente está sujeito a passar. Quem faz live ao vivo, sem dublê, está sempre sujeito a isso. Eu continuo sendo Maurício Chames, eu ainda sou autor de Relatos e Delírios, e eu estava falando na transmissão anterior, que foi abruptamente interrompida pelo meu Wi-Fi, sobre a questão da alfabetização. Nós passamos por diversas etapas de aprendizagem no colégio que são propícias para o nosso desenvolvimento. Entre elas, a alfabetização. Você descobre que você precisa aprender a ler e escrever para ser uma pessoa mais independente. Mas alguns descobrem no ensino médio, outros talvez ainda lá no ensino fundamental, outros apenas no período do vestibular ou até no pós-vestibular, uma coisa chamada independência literária. É muito comum você de repente resolver, conforme a sua necessidade, a sua afinidade, resolver explorar o seu aprendizado, não só na questão literária, mas fora da questão, fora da escola. Não é? Eu, por exemplo, lembro que talvez o meu primeiro grande passo para ser escritor foi quando eu descobri uma independência que me proporcionava, por exemplo, escrever crônicas ou textos de ficção fora da sala de aula. E a mesma coisa com a leitura. Eu tive muito prazer de começar a procurar autores e livros que não eram recomendados especificamente pela escola, de ter essa independência literária que eu estou falando. E eu acredito que se você acompanha um canal, uma página de live de literatura, e no caso de live literatura, você também descobriu com uma certa precocidade uma independência literária. Você não ficou apenas na questão das cartilhas, na questão dos exercícios básicos de alfabetização. Você foi atrás, você desenvolveu um hábito literário que você carrega até hoje. Então, eu gostaria de lançar a seguinte questão para vocês. Diante de tantas plataformas digitais, mídias digitais, Netflix, o cinema matando a pau com esses efeitos, por que ainda lemos? Eu estava me recordando esses dias de uma entrevista do escritor Philip Roth. Não confundir com Celso Roth, pelo amor de Deus, aquele técnico de futebol. Philip Roth, um excelente autor norte-americano, autor do livro Indignação, um livro que eu recomendo para vocês, e que infelizmente faleceu justamente nesse ano, em maio de 2018. Uma entrevista que ele deu em 2011, ele relata uma coisa muito interessante, pelo menos é interessante tu ver a visão dele. Ele acredita que a cultura literária irá ser extinta, irá terminar daqui a uns 20 anos. Lendo um pouco mais a entrevista, é interessante ver que o título da entrevista está muito vinculado com a opinião dele sobre e-books. Ele acredita que a tecnologia está, de certa forma, eliminando a boa literatura. Tá? E ele atribui essa. Realmente, a gente até pode, até assunto para uma outra live, entrar nessa questão se os e-books eles vão realmente terminar com o livro físico. Eu acredito que sim. Eu acredito que existe uma tendência de que o livro físico diminua agora com a geração pós-e-book. Mas, enfim, ele também fala na entrevista dele que os jovens, que, segundo a opinião dele, temos menos jovens lendo literatura de ficção. Eu respeito muito o Philip Roth, nem quem sou eu para discordar dele, da obra dele que é fantástica, mas eu acredito que justamente o e-book é uma coisa que pode aproximar os leitores de diversos autores e gêneros literários.
Eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma questão que alguns especialistas na área de letras volta e meia comentam. Eu não sou formado em letras, infelizmente, então eu gostaria apenas de explanar o que eles pensam, alguns desses especialistas. O que seria a literatura? A literatura envolve leitura de livros de ficção. Por exemplo, livros técnicos, seu livro de matemática, de geografia, o seu atlas de anatomia, o seu livro de fisiologia são livros técnicos e eles não estariam englobados nesse conceito de literatura, assim como livros de autoajuda. A literatura envolve narrativas longas, romances em geral, contos, mini-contos, poesia. A crônica, na verdade, é interessante porque a crônica ela tem um lado muito realista, assim, é muito pautada em cima de uma opinião. Mas, por exemplo, Luiz Fernando Veríssimo, com muita maestria, ele consegue mesclar bem crônicas e contos. Ele produz textos híbridos que daqui a pouco tu pensa que está lendo uma crônica e é um conto e vice-versa. Ele é mestre nisso. Aliás, ele é genial em tudo. Então, essa literatura de ficção, esses livros de ficção, estariam, segundo esses especialistas da área de letras, vinculada com a literatura. Não são livros técnicos, e sim literatura de ficção, e é isso que o Philip Roth ele critica, que os jovens estão lendo menos literatura de ficção. Mas eu acho que ele fala muito nisso em questão também, ele se queixa muito na entrevista por causa dessa coisa do livro físico. Ele gosta muito dessa coisa de tocar no livro, e então é aí que vem a principal queixa dele. E aí eu acho que ele já mistura um pouco as opiniões. Eu, nesse sentido, discordo. Porque eu acho que, assim, os jovens, existe até um preconceito de que os jovens estão lendo menos. Eu acho que, na verdade, eles estão lendo um cardápio de coisas que eu, por exemplo, na idade deles não tinha. Eu tenho, por exemplo, eu vou chamar assim, uma pré-sobrinha, sobrinha da minha noiva, vai ser a minha sobrinha quando a gente casar em outubro, que ela gosta muito de ler Harry Potter. É um cardápio de leitura que eu não tinha na idade dela, por exemplo. E eu acho que os jovens estão lendo, sim. O que acontece é que muitas vezes talvez eles sofram a questão do preconceito por causa da questão de iPhone, tá sempre no tablet, tá sempre no celular. Mas, gente, tem adultos também que gastam seu tempo no iPhone, enfim, no celular ali em joguinhos, mandando mensagem no WhatsApp, e que também não leem. Muitas vezes a pessoa pode estar lendo alguma coisa via e-book, enfim. Não é? Então, acho que a tecnologia ela não elimina o hábito da leitura. Eu acho que a gente tem, na verdade, uma dificuldade de entender algumas coisas, que existe agora, em função da tecnologia, muitos autores e uma nova acessibilidade a diversos gêneros. Eu acho que é por aí que a gente tem que pensar. Uma outra coisa também que às vezes me faz pensar sobre essa coisa das pessoas estarem lendo menos hoje em dia. Aqui em Porto Alegre existe a Feira do Livro. Anualmente existe a Feira do Livro. Volta e meia, de uma feira para outra, aparece uma estimativa de livros comprados. Eu acho, e sempre essa coisa de que as pessoas estão comprando menos livros. Mas eu acho que isso passa muito mais também por uma questão de dificuldade, assim, de uma crise financeira, uma crise econômica que nós estamos passando que reflete em muitas coisas, mas não necessariamente uma crise intelectual. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, se eu pudesse, eu passaria o dia inteiro numa livraria comprando livros. E eu tenho muito essa coisa da capa, de gostar de tocar no livro, a capa me atrai bastante. E quando eu vejo, eu compro pilhas de livro e não dou conta. Eu empilho livros e me falta tempo. E até acho que também com essa questão das tecnologias e da loucura do mundo moderno, o que acontece é que muitas vezes a gente não tem uma boa gestão do nosso tempo. E não é só para literatura. Eu acho que para outros hobbies a gente não consegue usar de repente as redes sociais, as mídias digitais, a tecnologia de uma maneira geral ao nosso favor. A gente não otimiza o nosso tempo para os nossos hobbies, entre eles a literatura. Então eu acredito que, por exemplo, e volto a falar assim, a questão
socioeconômica do país. Eu estipulei uma coisa, para eu poder comprar um outro livro, eu vou ler um livro primeiro. Eu pego os livros empilhados que eu tenho na minha estante, terminei de ler um livro, posso comprar um livro seguinte. Porque se eu puder, eu vou me casar em outubro, então a gente está numa fase de contenção de despesas, eu acho que é mais por aí, assim, eu acho que às vezes a gente tem que cuidar, às vezes a matemática é um pouco burra, assim, nesse sentido, não é? Ahn, Agradeço as pessoas que estão me assistindo, comentando. Eu estou sem óculos, não consigo ler direito nessa telinha do celular, mas agradeço a atenção. Mas afinal de contas, gente, por que ainda lemos? Por que dispomos o nosso tempo para uma atividade como a literatura? A gente tem tanta coisa, tem cinema, tem Netflix. Por que ainda nos prestamos à literatura e outras atividades do mundo artístico? Eu acredito que a literatura talvez seja, de todos os segmentos da arte, é aquele braço que melhor te alça para uma zona para uma zona de desconforto, no bom sentido. Ela te tira da zona de conforto, como, por exemplo, o cinema não te tira, a música, de certa forma, até te tira mais do que o cinema, mas dependendo se você assiste um clipe, não te tira isso. A questão também das pinturas, o teatro, a literatura te obriga a imaginar. E no momento que você imagina aquilo que você está lendo, por mais que o autor te descreva, você volta a ter aquela autonomia que a gente falou no início da live. Quando você pensou que você era dono do mundo, a literatura te devolve um pouco isso. Não é? A literatura te entrega um conceito de sinestesia, entende? Você consegue dar a sua impressão, a sua marca, você consegue dar a sua impressão digital ao personagem, à narrativa que o autor lhe oferece. Por exemplo, até um autor que estaria fazendo aniversário nesse mês de agosto, fantástico para a literatura fantástica, o Lovecraft, ele, se eu não me engano, dia 20 de agosto ele estaria fazendo aniversário. Quando ele descreve os seus contos de horror, quando ele escreve a sua literatura fantástica, ele descreve criaturas com dimensões e proporções imensas, das quais ele nem ousaria descrever. Puxa, isso aí é uma viagem fantástica. Tu imaginando aquela criatura e ele te dá um espaço para tu criar aquilo, entende? E esse conceito de sinestesia eu acho muito interessante, assim. É o autor muitas vezes não te dizer, né, ele te descreve com poucas palavras o que o personagem está sentindo e o resto é com você. Você tem a independência de imaginar o cenário que você quiser, a dor do personagem, o cheiro, o que ele está vendo. Eu acho que essa pode ser uma das respostas. Por exemplo, Machado de Assis, Dom Casmurro, gente, Capitu, olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Os olhos de Capitu, quem é que nunca imaginou os olhos de Capitu? Com poucas descrições que ele dá, com poucas pistas. Não é? Eu acho que a literatura ela se sustenta por causa disso. Eu acho que é uma atividade que te permite essa autonomia de você ler e interpretar o cenário da sua maneira. Então eu acho que esse hábito vai se manter e se mantém por causa disso ao longo dos tempos. Mesmo se eu falasse dos tempos remotos, que não tínhamos uma tecnologia, não existia rede social, ok, era literatura, teatro, pintura, mas eu acho que não é a tecnologia que vai nos afastar desse hábito. A gente tem que aprender como usar essa tecnologia a favor desse hobby, dessa atividade. Certo, gente? Eu sou Maurício Chames, eu sou autor de Relatos e Delírios, eu faço lives ao vivo, eu não uso dublê, e toda terça-feira eu quero estar aqui com um novo vídeo para você na nossa página Live Literatura. Eu gostaria de contar com o seu feedback, gostaria de contar com a sua opinião. Eu pretendo elaborar muitas atividades ainda, inclusive trazendo pessoas do meio literário, autores, professores, e estou nesse momento aberto a diversas sugestões para que eu possa melhorar o conteúdo para trazer para vocês. Tá bom? Muito obrigado a todos aqueles que me acompanharam em mais uma live. Um beijo, um abraço. Em especial, um beijo para minha noiva que está de olho aí. Beijo, Letícia. Te amo. E te vejo em outubro, né? Só em outubro que a gente casa, mas também a gente se vê hoje também. Beijo para vocês. Até logo.